Meus cumprimentos a todos. Eu sou o Sérgio Aquino e vou apresentar aqui um trabalho sobre o capítulo 5 do livro A Arte da Persuasão, como parte da disciplina de Técnicas de Mediação e de Negociação do curso de Direito da Unirio, ministrada pelo professor Walter dos Santos Rodrigues, no primeiro semestre de 2024. Publicado em 2011, esse livro, A Arte da Persuasão, é do autor inglês James Borg, que é psicólogo do trabalho, e ele também é consultor de negócios em áreas de habilidade interpessoais e de gestão. Então, o livro oferece um conjunto de regras comportamentais que são voltadas para o aperfeiçoamento do poder de persuasão, tanto da pessoa no seu ambiente profissional quanto no ambiente social, né? No livro, ele destaca as atitudes a serem observadas, trabalhadas, né, pelo leitor, como ter empatia, saber ouvir, exercitar a atenção, observar a linguagem corporal, entre outras que são necessárias para atingir uma excelência, né, na arte da persuasão, né? Aí, nesse trabalho, será abordado especificamente o capítulo 5, que tem o nome sugestivo de A Magia da Memória. Então, vamos lá. Ok, a vida é formada e feita de memórias, né? Sabe-se que uma boa memória, ela favorece a nossa vida em uma infinidade de situações, seja no trabalho, nos estudos, né, no contato social com familiares e amigos, né? Por outro lado, uma memória ruim, ela costuma trazer diversos transtornos, né? Se eu citar alguns aqui, por exemplo, não se lembrar de nomes, que é uma coisa muito comum, né? Esquece, às vezes, o nome de um amigo, de um cliente, de um contato novo, né? A gente pode esquecer um brinde que a gente prometeu a um cliente numa visita anterior, olha só o problema que arranjou, né? Não se lembrar de uma data relevante, um aniversário, um compromisso, vencimento de uma conta. A gente pode esquecer também o número de telefone, esquecer uma senha, esquecer o CPF. São muitos exemplos. De fato, os negócios da vida pessoal e a confiança proporcionada por uma boa memória, ela é inestimável. E todos nós temos o potencial de melhorar essa capacidade de memorização e, com isso, melhorar as nossas vidas. Bom, e como a nossa mente trabalha as informações? Bom, ao analisar a forma de como as informações são tratadas, né? As informações que recebemos, como é que elas são processadas mentalmente, os pesquisadores da área, que são os psicólogos cognitivos, eles concluem que o estímulo registrado no nosso sistema sensorial, ele vai ser lembrado se tiver três aspectos, né? Se ele despertar a atenção, né, o que leva à consciência, então ele terá que ser codificado no cérebro e armazenado, e depois, se ele puder ser recuperado para algum uso num momento posterior. Também foram identificados três tipos de memória: uma memória sensorial, uma de curto prazo e uma memória de longo prazo. A memória sensorial, ela é uma memória de curtíssimo prazo, ela dura menos de 3 segundos, né? Por essa memória passam as sensações que não despertam a nossa atenção, né? Pode ser um tipo, alguma coisa que a gente viu de relance assim e não prestou atenção, um som que a gente ouviu ao acaso, né? Qualquer sensação que não despertou a nossa atenção, portanto, ele não vai ser analisada e simplesmente ela desaparece da nossa mente. Bom, a memória de curto prazo, por lá passam as informações que são captadas, que a gente percebe, né? E são provisoriamente registradas para uso imediato, né? Por exemplo, uma imagem que a gente aprecia, um nome que a gente escuta, um número que a gente calculou, enfim, qualquer informação que a gente percebe, né? E que a gente pode utilizar em um momento logo a seguir, assim, né? E depois disso, ela acaba sendo descartada também. Ela equivale na informática à memória RAM do computador, né? Agora, ela, assim como a memória RAM do computador, ela tem uma limitação, né? Relativa ao volume
e nesse caso também em relação ao tempo de duração dessas informações. Entretanto, esse limite ele pode ser estendido via repetição. A pessoa vai repetindo internamente a informação, né? Repete, repete, repete a informação, a fim de mantê-la na memória de curto prazo até o seu uso efetivo, né? Isso a gente chama de ensaio de manutenção. Desculpa. Um exemplo disso é repetir para si próprio o número do prédio da sala enquanto a gente se encaminha para o dentista, por exemplo, né? O número do prédio da sala. Tá? A gente vai repetindo, repetindo até chegar lá, depois a gente esquece, já chegou, não precisa mais guardar. Memória de longo prazo. A memória de longo prazo, a informação ela permanece mesmo quando ela não é mais recuperada ou ela não é mais ensaiada. Mesmo assim, ela continua lá. E a capacidade de armazenamento, em tese, aí é ilimitada. Ela contém as informações nas quais pensamos de forma assim, mais consciente, mais consistente, mais profunda. Elas são associadas a outros conhecimentos que já estão armazenados lá. Né? Se chama ensaio elaborativo. Né? O ensaio elaborativo que é essa conexão de novas informações com as informações que a gente já conhece. A gente estabelece uma relação entre elas. Né? E ela é usada como auxílio da memória. Né? Por exemplo, se a gente conhece alguém em uma situação atípica, ou conhece alguém durante um evento marcante, ou alguém que a gente descobre que tem uma afinidade, né? Tudo isso vai facilitar a lembrança da pessoa porque ela fica associada àquele evento ou àquela a característica marcante que está guardada já na nossa memória. Agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de codificação. Né? A codificação ela é a forma como os dados são armazenados na memória. E há dois tipos principais de códigos para armazenamento de informações. Existem mais, mas a gente vai falar de dois principais, que são as informações sensorial e a semântica. A codificação sensorial, ela permite reter as informações que chegam até nós através dos sentidos, né? Então, os estímulos visuais, auditivos, gustativos, olfativos, táteis, né? Por exemplo, são perfumes que a gente se lembra, que a gente gosta ou desgosta, enfim, são sabores, imagens, né, as quais a gente pode se lembrar no futuro. Eu já senti esse sabor antes, enfim. Né? A codificação semântica, ela já tem a ver com o processo de comunicação verbal, né? Ela permite a captação do sentido de uma mensagem, né? É, é da mensagem como um todo, né? Não das palavras que formam essa mensagem, né? É a ideia final da mensagem. É, por exemplo, aqui tem um exemplo que é o seguinte: o João ele fala para Ana. Ele fala assim: eu disse para o senhor Oliveira e para o senhor Arnaldo que, se não conseguirmos agilizar a entrega da correspondência aos departamentos, precisaríamos contratar alguém que chegue às 7 horas para fazer a seleção preliminar, o que vai acelerar as coisas para o pessoal que chega às 8. Bem, a Ana escutou isso e tal, e aí mais tarde, está de noite lá lembrando da conversa que teve com o João, e ela pensa assim: o João vai providenciar alguém que chega às 7 se a situação não melhorar. Ele já acertou isso com a chefia. Quer dizer, do que foi dito, ela guardou o principal, né, o sentido da mensagem, né? Não guardou palavra por palavra, enfim. Nessa construção semântica, a gente, portanto, lembra apenas, não apenas o que a gente acredita ter escutado, mas também a gente costuma preencher o restante com o que a gente imagina que tenha sido sugerido, tenha sido dito pela mensagem, né? Nesse exemplo aí, por exemplo, o João ele não acertou nada com o chefe, ele só deu uma opinião, mas para ela, quando ela pegou o sentido da mensagem, ela considerou que o João tinha acertado, já combinado tudo com o chefe. Seguir. A codificação ela tem diversas técnicas, né? Uma técnica mnemônica, por exemplo, é a imagística. Ela se utiliza das imagens como apoio à memória. Né? Por exemplo, para lembrar de 4 tarefas: lavar o carro, colocar cartas no correio,
trazer um guarda-chuva para comprar, o guarda-chuva, né? Comprar ração para o gato, e assim vai. Pode se formar na mente uma só imagem que relacione todas essas atividades. Então, a gente imagina um gato com um guarda-chuva limpando o carro com uma carta, né? Essa imagem fica guardada lá e com isso você tem todas as tarefas que você tem que fazer naquele dia. A forma como codificamos as informações afeta diretamente a nossa chance de lembrar. É, dá informação no sentido assim pessoal, né? E isso reduz a propensão a gente esquecer dessa mensagem ou daquela informação guardada. Nomes, importância de lembrar nomes, né? O que acontece? O nome é a primeira informação que a gente precisa saber a respeito de uma pessoa, né? Tratar uma pessoa pelo nome ele demonstra consideração e proximidade. Ao contrário, ignorar o nome da pessoa pode ser um golpe no ego dela, né? Pode ficar magoada, sentido achando que você não a considera. Os nossos ouvidos ficam alertas na menção do nosso nome, né? E isso é parte da natureza humana. Então, quando a gente trata uma pessoa pelo nome, a gente recebe, obviamente, uma atenção dela. Lembrar nome é uma habilidade social, uma ferramenta de persuasão. E é tão poderosa que aí vale todo o esforço para a gente melhorar nessa área, né? Pode perceber a importância de tratar as pessoas pelo nome no comércio, né? Nos bancos, restaurantes, né? Hoje em dia, com o uso maciço de cartões de crédito, cheques, cartões de fidelidade, cartões magnéticos, as empresas passaram a estimular seus funcionários a se dirigirem aos clientes pelo nome. Por isso, acrescenta um toque especial. Quer dizer, é um gesto simples, né? Mas que pode ter um efeito poderoso, né? Visto que as pessoas gostam de ser reconhecidas como indivíduos e elas costumam voltar aos lugares onde elas são conhecidas. Então, condicionar a mente por meio de exercícios mentais pode ajudá-la a desenvolver uma memorização mais eficaz dos nomes. A gente tem que ter atenção nas apresentações. Lembrar o nome é um grande problema para muitas pessoas, né? Seja no contexto profissional ou pessoal, que é comum a gente não registrar o nome da pessoa assim que ela é apresentada para a gente, né? Isso pode acontecer por distração, desinteresse ou nervosismo na hora da apresentação, né? Ou um outro motivo que nos leva à desconcentração. Então, quer dizer, às vezes a gente fica tão preocupado com o que a gente vai dizer, como é que está a nossa aparência, que impressão que eu vou provocar na pessoa que está sendo apresentada, né? É, e a preocupação é tanto nesse momento da apresentação, né? Que a gente acaba não se dando conta, não prestando atenção no nome da pessoa, que seria o mais importante, né? Aí, nesse caso, não é que a gente tenha esquecido o nome da pessoa alguns segundos depois. Quer dizer, o mais certo é que a gente não escutou o nome, né? Não foi sequer captado e guardado. Aí, nesse caso, uma possível solução seria aproveitar a primeira oportunidade, né? Ou na hora do aperto de mão, enfim, assim que tiver uma chance, chegar para a pessoa e falar alguma coisa assim, tipo, desculpa, não escrevi bem o seu nome, o senhor é, né? Isso aí, as pessoas podem pensar que é deselegante, mas ao contrário, né? Isso aí demonstra que você tem uma deferência especial para com a outra pessoa. Fazendo associações. Normalmente, a gente é mais eficiente em reconhecer do que lembrar. É muito comum a gente encontrar uma pessoa, a gente lembra da pessoa, assim, do rosto, da fisionomia, mas a gente não lembra do nome dela. E uma forma eficiente de registrar nome e sobrenome é você associar aquela pessoa com uma imagem que nos remeta à palavra, ao nome, né? Por exemplo, apresentado lá ao senhor Ferreira, né? Aí você imagina o senhor Ferreira martelando uma bigorna, o Ferreiro, bigorna, o senhor Ferreira. A Regina, né? Regina, você pode imaginar que a dona Regina, ela tem uma coroa na cabeça. O Carvalho, né? Você pode imaginar que o doutor Carvalho, ele está atendendo a clientela dele na sombra de uma árvore. Quer dizer, você pode também associar o nome de uma pessoa a uma personalidade que tem aquele mesmo nome, né? O Leonardo da Vinci, Margarete Tati, aí o seu Getúlio Vargas, Elizabeth. Aí você imagina que a dona Elizabeth está vestida de Cleópatra, né? Como no filme Cleópatra, que foi interpretado pela Elizabeth Taylor, né? Você lembra? Elizabeth como Cleópatra e a Elizabeth Taylor, né? As possibilidades são infinitas.
Visualize, então, as pessoas dessa forma e faça um esforço para registrá-la na mente. Então, quando olhar para elas, a visão vai ser acompanhada pela sua imaginação. Outra coisa é não trocar o nome das pessoas em um grupo de pessoas, né? Uma roda de amigos, né? Numa reunião profissional ou social. Aí é desejável que a gente guarde o nome das pessoas que estejam participando ou façam parte de uma mesa, né? É um artifício mnemônico para associar o nome às pessoas, né? Aos rostos das pessoas em um grupo. É rostos ou é rostos? Bom, é pegar as primeiras letras dos nomes e organizá-las mentalmente de acordo com o lugar onde as pessoas estiverem posicionadas. Suponha que estejam sentados a partir da esquerda, né? Aí você tem a Renata, Deise, Ana e Olívia. Então, para garantir que você não vai trocar o nome de uma pela outra, você repete as iniciais dela, né? RDAO, né? RDAO e tal, até aquilo ali ficar fixado. Com isso você vai saber a ordem que elas estão sentadas. Aí, às vezes, com sorte ou então criatividade, você pode formar uma palavra com essas letras, ou uma frase com as iniciais, enfim, é, de forma a facilitar, né, a lembrança. Né? Por exemplo, vamos dizer que a ordem aí seja Renata, Olívia, Deise e Ana, RODA. Então, com essa iniciais, você forma roda e isso aí facilita ainda mais a memorização. Cartões de visita, o pessoal do comércio, o pessoal da visita de negócios, né, de vendas, principalmente. É muito comum, nesses contextos formais de reuniões de negócios, de registrar o nome das pessoas utilizando cartões, né? A lembrança do nome é crucial, né? E o cartão é um trunfo para isso, né? É muito comum no mundo do negócio a gente usar cartões de visita. E mesmo apesar da evolução tecnológica, né? O cartão tradicional, impresso, né? Ele é muito utilizado e ele tem vantagens, né? Ele favorece uma abordagem inicial, ele cria uma imagem da empresa, ele registra o seu nome, seu cargo, os meios de contato, né? E do ponto de vista da memória, a troca de cartões, assim, logo no início da reunião, do contato, ele soluciona o problema do desafio da memória de curto prazo. Quer dizer, caso você esqueça o nome da pessoa durante a conversa, o cartão pode salvar a situação. Portanto, se você acha que vai ter dificuldade de lembrar o nome de alguém, aí você coloca o cartão de visita num local onde você possa ter uma visualização, né? Da mesa ou do lado da poltrona, né? E usa se quando for necessário. Quando a gente lembra algo a respeito de uma pessoa, comenta com ela, ela se sente lisonjeada, né? É um afago para o ego da pessoa, né? Aí você diz para a pessoa, por exemplo, quando nos falamos a última vez, você se queixou de uma dor do joelho. E aí, melhorou? Ficou bem e tal? A pessoa fica, poxa, ele lembrou da minha dor do joelho, né? Ou então você fala, a última vez que a gente se viu, você ia assistir uma peça, né? Acho que era Antígona. Você gostou? Como é que foi? Ou então você estava procurando um apartamento, conseguiu, já se mudou, né? Ou seja, se a gente quer algo de uma pessoa, seja amizade, um emprego, uma venda, uma ajuda, dinheiro, uma simpatia, assistência da pessoa, a gente precisa ficar interessado bastante para nos lembrar das coisas que são ligadas a ela. Isso permite que a gente crie um relacionamento produtivo e de mão dupla. A falta de conhecimento de uma pessoa em relação a outra resulta da falta de esforço para estar interessado. Então, a gente deve fazer um esforço consciente, né, para ficar interessado naquela pessoa. A forma mais simples de melhorar a memória é por meio de associações, né? Aí você pode interagir com as pessoas partindo de algo que elas têm em comum com você, né? Isso ajuda a lembrar os fatos a respeito delas. Por exemplo, pode ser que a pessoa tenha a mesma faixa etária, a sua mesma idade, ou então você conhece a cidade natal da pessoa, ou então vocês têm paixão por um mesmo esporte, por um mesmo time, por um determinado carro, por um destino de férias, enfim, vocês têm alguma coisa em comum. E esse fator comum ele pode facilmente desencadear a associação com memórias. Nada de promessas vazias, né? No afã de estreitar vínculos, ou então para criar uma intimidade com alguém,
das pessoas que fazem promessas e com a mesma facilidade que fez a promessa, ela esquece no momento seguinte, né, que fez a promessa. É a promessa vazia. A promessa vazia, ela pode envolver, por exemplo, uma providência que deveria ser tomada, quem prometeu, ou uma cortesia, um brinde, a pessoa se comprometeu, que disse que ia trazer, né, num momento posterior. O fato é que essa promessa vazia é esquecida por quem fez. Prometeu, esqueceu. Esqueceu o que prometeu. E aí, em muitos casos, a pessoa para quem é feita a promessa, essa promessa vazia, né? Ela também acaba se esquecendo. Aí, nesse caso, não tem problema. Os relacionamentos, negócio, continua tudo como antes. Mas, em outros casos, as palavras vazias são esquecidas só por quem está falando. Não, elas são lembradas e aguardadas por quem está ouvindo. Mesmo não sendo proposital, a quebra da promessa feita, ela pode afetar a reputação de quem fez e não cumpriu. E aí ele fica associado, a imagem dele a de uma pessoa superficial, a um falastrão, ou mesmo uma pessoa falsa ou desonesta. Nas situações em que um relacionamento acaba abalado ou até mesmo destruído, sem que a pessoa sequer saiba o que aconteceu, por que esse relacionamento foi destruído, né? Por causa de uma promessa vazia que magoou lá a outra pessoa, você passou a ser considerado uma pessoa falsa, né? Queimou o filme. Portanto, é melhor a gente sempre lembrar e cumprir aquilo que a gente promete. Lembrando números. As nossas vidas são muito beneficiadas pela capacidade de lembrar números, especialmente no contexto profissional. Lembrar-se de datas, preços, detalhes técnicos, telefones, é uma questão de esforço consciente. Havendo interesse em memorizar um número, você pode fazer por meio de associação com algo que já se conhece, né? E assim, ao tentar lembrar do número, a sua mente faz uma conexão entre as duas coisas. É um processo demonstrado nessa figura 1 aí à frente, né? A pessoa tem que, primeira etapa é ter interesse em querer lembrar. Aí depois ela vai observar o número, vai criar associações daquele número, né, com coisas já existentes, e com isso você vai registrar esse número, essas associações da memória. E o resultado disso tudo é você ter a lembrança sempre que precisar daquele número, daquela informação, né? Esses são os passos para desenvolver uma memória produtiva. A gente vai ver um exemplo aqui, né? Por exemplo, vamos dizer que você queira memorizar o número de telefone 919707249, né? Aí, nesse caso, a gente pode fazer as seguintes associações. Bom, o primeiro número é o 9, é comum a todos os celulares. Olha, esse já está no bolso. Depois a gente tem 1970, 1970, que é o ano do tricampeonato mundial de futebol, fácil de lembrar. Depois tem 7249. Aí o pessoal que é bom de matemática vai lembrar que 7 ao quadrado é 49. 7 elevado a 2, 49. Né? Pronto, aí o número do telefone ficou associado a fatos que você já conhece, né? E está programado em sua mente. Importantíssimo agora a importância da memória no controle da atenção, né? Numa negociação, a apresentação de um produto ou serviço vai prendendo a atenção dos interlocutores, conduzindo-os a um momento de pico emocional. Espera aí que está passando, vou fazer uma pausa aqui, que está passando um caminhão aqui de bombeiro. Segundinho. Ok. A gente falava da importância da memória no controle da atenção, né? Aí, numa negociação, a apresentação do produto ou do serviço, ela vai prendendo a atenção dos interlocutores, né, na medida em que você vai apresentando e a reunião vai evoluindo, né? E você vai conduzindo o interlocutor a um momento de pico emocional, né? É o ponto em que muitos negócios são fechados, aquele momento de atenção máxima, né? Aí, por vezes, é necessário que as decisões sejam tomadas naquele momento rápido, né? Você tem que aproveitar aquele momento, aquela janela, né? E evitar que uma interrupção do diálogo venha provocar a quebra da concentração e o arrefecimento do estado emocional do interlocutor, né?
Aí, suponha, por exemplo, que no momento chave da negociação, a pessoa pergunte, e vem cá, quanto custa? Pergunta básica, né? Aí nós temos, vamos voltar aqui, duas situações, né? Na primeira, você vê que há um declínio da curva de atenção, e na segunda, uma manutenção, ela continua alta. Por quê? Porque na primeira situação, o apresentador interrompeu a exposição para consultar uma tabela, né, para fazer cálculos, e isso acarreta uma queda da atenção após aquele pico. Aí, na segunda situação, o apresentador ele memorizou, já tinha memorizado os preços, descontos, condições, prazos, todas as informações necessárias sobre os produtos, né? E ele conseguiu dar respostas rápidas aos questionamentos e mantém assim a atenção do interlocutor, né? Portanto, é importante não quebrar o diálogo, né? Forneça fatos, valores com naturalidade, mantenha o contato visual e mantenha a amplitude de atenção sempre constante. É, resumo, né? Ao contrário da memória de curto prazo, a memória de longo prazo ela não tem limites conhecidos, né? É possível ensaiar informações, né, na memória de curto prazo, é que elas ficam armazenadas na memória de longo prazo. Esquecimentos são reflexos da falta de interesse, muitas vezes, né? Às vezes a informação não foi sequer registrada. Lembrar de nomes e fatos relacionados a outras pessoas é uma ferramenta poderosa para a construção de relacionamentos e é algo extremamente persuasivo, né? Não esquecer de cumprir o que prometeu, isso ajuda a evitar atritos, mal-entendidos nos relacionamentos. Enfim, uma boa memória ajuda a manter a atenção quando a gente interage com as outras pessoas, evitando a perda do contato visual e a quebra dos diálogos, né? Portanto, afie a sua memória e você verá a magia acontecer. Esse é o livro, né? Referência desse trabalho. E então eu agradeço a todos pela atenção dispensada. Encerro aqui essa apresentação com um grande abraço.